Que a graça e a paz de Cristo Jesus esteja sendo derramado sobre toda a igreja nessa manhã. Eu gostaria de refletir com os irmãos a respeito de um tema que, de alguma forma, sempre atravessa o nosso coração. Algo que a gente pode ter passado, algo que de repente a gente esteja passando. Mas que isso que eu quero falar hoje, sobre rejeição, não deixa de ser fruto da realidade de um coração vazio, que busca algum tipo de preenchimento. E eu quero pensar a respeito de um personagem bíblico que tinha no seu coração alguns vazios, e ele buscou preencher esses vazios com algumas coisas, e a gente vai conseguir observar isso ao longo da história que nós iremos compartilhar. Por isso, eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Gênesis, capítulo de número 29. Nós iremos ler do verso de número 15 em diante. Assim diz a palavra do Senhor. Depois Labão disse a Jacó: será que você vai trabalhar de graça só por ser meu parente? Diga-me, qual deve ser o seu salário? Ora, Labão tinha duas filhas, Lia, a mais velha, e Raquel, a mais nova. Lia tinha os olhos sem brilho, porém Raquel era bonita e formosa. Como Jacó amava Raquel, disse a Labão: trabalharei para o Senhor durante 7 anos, para poder casar com Raquel, sua filha mais nova. Labão respondeu: é melhor dá-la a você do que dar a ela a outro homem. Fique aqui comigo. Assim, por amor a Raquel, Jacó trabalhou durante 7 anos. E esses anos lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. Então, ele disse a Labão: dê-me a minha mulher, pois já venceu o prazo, para que eu me case com ela. Assim, Labão reuniu todos os homens do lugar e deu um banquete. À noite ele trouxe Lia, sua filha, e a entregou a Jacó, e eles tiveram relações. Labão tinha dado sua serva Zilpa para que fosse serva de Lia, sua filha. Ao amanhecer, Jacó viu que era Lia. Por isso disse a Labão: o que é que o Senhor fez comigo? Não é verdade que eu trabalhei por amor a Raquel? Por que então o Senhor me enganou? Labão respondeu: em nossa terra não se costuma dar em casamento a mais nova antes da primogênita. Complete a semana de festa de casamento da primogênita. Depois daremos a você também a outra, pelo trabalho de mais 7 anos que você ainda me servirá. Jacó fez o que Labão pediu e completou a semana da festa da primogênita. Depois Labão lhe deu por mulher a sua filha Raquel. Labão tinha dado sua serva Bila para que fosse serva de Raquel, sua filha. E Jacó teve relações também com Raquel. Ele amava Raquel mais do que amava Lia, e continuou trabalhando para Labão durante mais 7 anos. Quando o Senhor viu que Lia era desprezada, fez com que ela fosse fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Assim, Lia ficou grávida e deu à luz um filho, a quem deu o nome de Ruben, pois disse: o Senhor viu a minha aflição, por isso agora meu marido vai me amar. Ela ficou grávida outra vez e deu à luz um filho e disse: o Senhor ouviu que eu era desprezada e me deu mais este filho, e deu-lhe o nome de Simeão. Lia ficou grávida ainda outra vez e deu à luz um filho e disse: agora desta vez o meu marido se unirá mais a mim, porque lhe dei à luz 3 filhos. Por isso lhe deu o nome de Levi. Mais uma vez ela ficou grávida e deu à luz um filho, e então disse: desta vez louvarei o Senhor. Por isso lhe deu o nome de Judá, e depois disso não teve mais filho. Vamos orar mais uma vez? Pai de amor, nós queremos louvar e bendizer o teu santo nome, Senhor. Queremos te agradecer, porque até aqui, nesse momento de culto, nós temos ouvido a tua voz, Senhor. O Senhor tem falado aos nossos corações, e nós somos gratos a isso. Mas, ó Deus, eu rogo ao Senhor
que nesse momento, no momento da exposição da sua palavra, o Senhor fale mais uma vez aos nossos corações. Que haja, ó Deus, terra fértil em nosso coração e em nossa mente, para recebermos a semente que é a tua palavra. Que nós não sejamos meros ouvintes da tua palavra, mas praticantes daquilo que o Senhor tem falado, ó Deus, aos nossos corações. Que não haja em nós resistência e que haja, ó Pai, na comunicação da palavra clareza, sem nenhum ruído. Então afasta, ó Deus, qualquer tentativa do diabo de roubar do nosso coração a semente da tua palavra, ó Pai. Que eu seja diminuído para que o Senhor cresça, que o Senhor me use nessa manhã como boca tua. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estamos diante de um homem, na história de um homem, com um coração vazio. Havia um vácuo dentro dele e ele estava tentando, de alguma forma, encontrar em outras coisas algum sentido de completude, de plenitude, de satisfação. Nós vemos então esse homem que, de maneira muito interessante, no capítulo anterior ao que nós lemos, no capítulo 28, já tinha tido encontro com Jesus. Ele tem um encontro com Jesus no capítulo 28, e aquele encontro bem famoso, quando ele tem uma visão de uma escada, onde subiam e desciam anjos nessa escada, e ali ele chega à conclusão, Jacó, de que Deus estava naquele lugar. Mais à frente, já no momento em que Jesus vem até nós, e quando Jesus encontra Natanael, e Natanael percebe que Jesus é o Messias, Jesus diz para ele: você está impactado porque eu disse que te vi debaixo da figueira? Você então se alegrará quando ver anjos subindo e descendo debaixo da minha cabeça. Fazendo essa ligação dos dois textos, nós podemos perceber que a visão de Jacó no Antigo Testamento retrata a respeito de Cristo, que é a escada que liga o ser humano a Deus. E a respeito de Cristo, anjos, bênçãos eram ministradas e derramadas sobre nós. Jacó viu a presença de Deus. Isso no capítulo 28. Mas é interessante a gente perceber que no capítulo 29, apesar de ter tido um encontro com Deus, nós podemos contemplar a realidade de um homem que está buscando afirmação, de um homem que está buscando satisfação, algo para além daquilo que ele havia experimentado anteriormente. Quando nós olhamos para essa realidade, nós ficamos pensando, será que nós já nos sentimos assim? Em algum momento da nossa vida, por acaso você já se sentiu ou tem se sentido com um vazio no seu coração? Parece que você já teve um encontro com Jesus, você já viu ali, teve uma experiência com Cristo, mas parece que ainda tem um vazio ali. Você se sente que mesmo tendo iniciado um relacionamento com o Senhor, ainda assim parece que não foi plenamente preenchido no seu coração? Será que isso é possível? Será que essa realidade que Jacó estava vivendo e viveu naquele tempo, ela é possível ser vista também nas nossas vidas? E apesar de termos tido encontro com Jesus, termos vivido experiência com Deus, ainda haja dentro de nós algum tipo de vazio, algum tipo de espaço que nós estamos tentando e querendo preencher? Bem, nós percebemos então que esse preenchimento, ele se dá a partir de um relacionamento com Deus. Eu não estou falando de salvação, mas também tem a ver com salvação. Quando nós pensamos acerca da salvação, nós precisamos entender que quando Cristo, o Senhor, nos salva, Ele nos salva da condenação do pecado. E o nome disso na teologia se chama justificação. Mas Ele não somente nos salva da condenação do pecado, mas Ele nos salva do poder do pecado. O nome disso se chama santificação. Mas não somente nos salva da condenação e do poder do pecado, mas nos salva da ira vindoura, da justiça de Deus que há de ser manifesta, e nele nos transformará à semelhança de Cristo Jesus, e o nome disso é glorificação. Ou seja, o Senhor nos salvou, nos salva e nos salvará. O mesmo nós podemos
ver a respeito do preenchimento. Deus nos salvou e nos preencheu, mas Ele continua a nos preencher e continuará a nos preencher até que um dia alcancemos a estatura do varão perfeito. Então, nesse processo de caminhada de intimidade com Deus, é possível que a gente possa sentir ou criar dentro de nós espaços que não deveriam existir. E nós comecemos a buscar em outras coisas algo para preencher que na realidade nunca irá caber. Quem sabe se eu encontrar a certa pessoa, ou quem sabe se eu começar aquele emprego que eu tanto almejava, que eu tanto queria, ou quem sabe se eu constituir aquela família que eu tanto sonho. Quem sabe se de alguma coisa dessas eu for preenchido, aí então sentirei alegria plena. Quem sabe se eu alcançar isso, aí então eu sentirei que agora sim estou completo. E a resposta para tudo isso é que nós iremos experimentar. Se colocarmos nisso a nossa expectativa, nós experimentaremos frustração. Nessa manhã, irmãos, eu gostaria de conversar com os irmãos a respeito de 3 assuntos. O primeiro é: o que está por detrás desse amor verdadeiro que Jacó tanto buscava? Segundo, nessa busca por esse amor verdadeiro, segundo lugar, nós veremos que a desilusão acompanha essa esperança da busca de um amor verdadeiro. E terceiro e último lugar é: quem realmente cumprirá em nós o preenchimento desse amor verdadeiro? Vamos para o primeiro ponto aqui. O que está por detrás desse amor verdadeiro? A gente precisa olhar um pouquinho para o contexto da vida de Jacó. Jacó era o neto de Abraão. Abraão é aquele homem que, em outras palavras, Deus disse para ele: eu vou salvar o mundo através da sua família, da sua descendência virá o Messias que vai lidar com o pecado e com a morte. Abraão é aquele homem que Deus chama para si. E ele separa esse homem para que a partir dele Deus possa constituir um povo, e que a partir desse povo o nome de Deus pudesse ser espalhado pela face da terra, e que a partir desse povo iria vir o Messias, aquele que iria lidar com a questão problemática de toda a história e ao longo da história, que é a questão do pecado. E esse Messias é Cristo Jesus, quem viria desse povo. Mas na família de Abraão havia sempre um descendente que trazia em si e era portador da semente messiânica. E a semente messiânica em relação aos filhos de Isaac que foi filho de Abraão, a semente messiânica acompanhava Jacó, apesar de ser o filho mais novo. Mas, a partir de uma profecia de que o maior serviria ao menor, Jacó foi aquele que carregava essa semente messiânica que lá na frente a gente sabe que iria chegar Jesus Cristo, o Messias. Então, diante dessa realidade, dessa semente messiânica que acompanhava Jacó, tinha uma questão que ele estava enfrentando ali na família dele. A questão é que o pai dele amava mais o irmão dele. Isaac amava mais Esaú. E mesmo diante daquilo que Deus estabeleceu, de que a semente messiânica viria a partir de Jacó, nós temos aqui um problema familiar, onde um pai amava mais um filho do que o outro. E também é verdade que a mãe amava mais Jacó do que o seu irmão Esaú. Primeira pergunta que eu queria deixar aqui: isso aqui é incomum nas famílias? Isso aqui não é incomum. É possível que na minha família, nas nossas famílias, na sua família, você tenha passado por uma situação semelhante a essa.
É possível que na sua família você tenha vivenciado a história de que pais, ou pai ou mãe, que amava ou demonstrava mais amor e carinho sobre um filho ou sobre uma filha do que sobre o outro filho. E isso que Jacó está experimentando aqui é rejeição. Isso que Jacó está sentindo aqui do seu pai é desprezo. Ele se sentia preterido pelo pai que preferia o seu irmão. Vamos voltar aqui ao contexto. Jacó, então, diante dessa realidade, ele vai enganar o pai dele. Primeiro ele engana o irmão, depois ele vai enganar o pai dele. Jacó vai se vestir como Esaú, para quem sabe, a partir daquela realidade, ele alcançar algum tipo de amor do pai. Ele se veste como Esaú, ele coloca pelos, ele coloca ali um pouco do cheiro daquilo do seu irmão como sendo caçador, e chega aproveitando-se do pai que já cego, já vivendo a escuridão dos olhos, chega perto do pai com o desejo de que ele fosse abençoado no lugar do irmão. O pai diz para ele: olha, quando eu toco o pelo, os pelos da pele é de Esaú. O cheiro do campo, do caçador, é de Esaú. Mas a voz é de Jacó. É você, Jacó? Não, meu pai, é Esaú. Pode me abençoar. É Esaú. E naquele momento de escuridão dos olhos do pai, da cegueira, ele então decide e faz isso com o pai e engana o pai, e o pai o abençoa. E aquilo, na realidade de uma família que já era problemático, fica pior ainda, porque ele não somente enganou o pai, mas agora o seu irmão fica furioso e quer matá-lo. E por causa disso, ele decide então ir embora. E se a gente acompanhar a história, a gente vai perceber que Jacó, ele perde a realidade da sua família, ele perde a possibilidade de cumprir aquilo que era a promessa a respeito dele ser a semente messiânica daquela família, porque ali naquele momento ele teve que se afastar da família. Ele perde as condições financeiras que aquela casa tinha, mas ele perde também o amor da única pessoa que realmente demonstrava amor por ele, que era sua mãe, e ele nunca mais volta a ver a mãe. E Jacó precisa ir embora. Só que ele vai para a casa da família da mãe. Ele vai para lá na casa do seu tio, chamado Labão. E lá ele decide, ao ver Raquel e se apaixonar por ela, ele com tanto vazio no seu coração, ao ver aquela mulher, ele decide então querer casar com ela. Ele começa a trabalhar na casa do seu tio, e o seu tio diz: não, você não pode trabalhar de graça, você tem que ganhar alguma coisa. E ele diz: olha, eu quero trabalhar, e eu vou trabalhar, mas ao fim desse trabalho, eu quero poder casar com Raquel. Só que a oferta que Jacó faz é uma oferta insana, é uma oferta louca. A oferta que se fazia pelo costume da época era que um trabalho ele deveria ser recompensado após 30 ciclos. Em média, um trabalhador naquela época trabalhava, e por mês é como se ele recebesse 2 ciclos, como se fosse um pagamento. E depois de 30 ciclos, ele tinha o direito de pedir alguma coisa maior, alguma coisa melhor. A gente está falando que o correto era trabalhar cerca de 2 anos, e depois de 2 anos ele receberia uma bênção daquilo que ele pudesse escolher, algum pedaço de terra, alguma coisa que tivesse ali um pagamento mais relevante. Só que o que Jacó faz é uma insanidade. Ele diz o seguinte: eu vou trabalhar o triplo do que é normal trabalhar, para que ao final desse tempo, o Senhor me dê como esposa Raquel, porque Jacó amava aquela mulher. E a gente sabe a história, e lemos aqui, que isso acontece.
Porque no versículo 21 que nós lemos, o desejo dele era tão grande que ele diz assim: então ele disse a Labão, versículo 21, dê-me a minha mulher, pois já venceu o prazo, para que eu me case com ela. Quando nós vamos no texto original, essa palavra case aqui tem uma conotação sexual. O desejo de Jacó era que ele pudesse ter relações sexuais com a Raquel. Eu fico imaginando ele trabalhando 7 anos, esperando e desejando aquele momento chegar, acreditando que aquilo ali iria saciar alguma necessidade do seu coração. Os comentaristas vão dizer que ali havia uma conotação mais profunda mesmo, de algo que tinha a ver com uma questão carnal, de possuir. Aqui nós podemos ver um homem emocionalmente e sexualmente dominado por seu desejo. E por que Jacó está assim? Jacó está assim porque ele tem que lidar com o fracasso da sua vida até então. Jacó está assim porque ele tem que lidar com todas as frustrações. Desprezado pelo pai, longe da mulher que o amava, sua mãe, longe da possibilidade de concretizar aquilo que era promessa de Deus para a sua vida, longe da possibilidade financeira que a sua família lhe dava, longe do seu irmão e longe da sua própria família, uma realidade de frustração, fracasso, desespero, desesperança. Diante disso, por vezes, pode ser que nós nos sintamos assim em algum momento. E a gente começa a procurar alguma coisa para fazer a vida valer a pena. E a gente começa a achar que outras coisas podem preencher buracos que existam no nosso coração. Algum tempo atrás, eu vi em um podcast uma cantora popular, famosa, que estava conversando com os apresentadores a respeito da vida em si. E eles estavam batendo papo sobre o que o ser humano tanto busca. E um deles falou: acho que o ser humano busca o status, a capacidade de poder comprar, a capacidade de ter uma relevância na sociedade, enquanto que o outro dizia assim: não, eu acho que na realidade o ser humano só busca status porque o que ele quer no final das coisas é poder. E ela continuou e disse assim: e por que vocês acham que o ser humano faz isso? Compra um tênis de R$1.000, de R$1.500, e aí eles reafirmaram: bem, é para se sentirem socialmente aceitos. E ela perguntou assim: mas todo o tênis de R$1.000, de R$1.500, ele é bonito? Aí eles falaram: não. E ela reafirmou: está vendo como muitas vezes a gente compra alguma coisa para fazer parte de algum grupo e a gente espera que esse grupo nos aceite? E eles ficaram pensando nisso e ela trouxe uma proposta, e a proposta foi a seguinte: na realidade, na minha visão, disse ela, a minha percepção é de que todo ser humano, ele precisa de uma coisa: ele precisa se sentir amado. Todo ser humano quer ser amado. E ela parou a história aqui, nesse momento. A Bíblia já tinha chegado a essa conclusão. Há em nós o anseio de nós sermos amados. Mas a Bíblia não para aqui, dentro dessa história, do desejo do ser humano de ser amado. E nós já voltaremos a falar a respeito disso. Em segundo lugar, nós precisamos pensar sobre a desilusão que acompanha essa esperança do amor verdadeiro. Agora, na casa de Labão, Jacó vai trabalhar o tempo que ele combinou que iria trabalhar. E ele, de fato, trabalha durante 7 anos para Labão. E depois dele trabalhar esse tempo para Labão, ele traz a proposta de se casar com Raquel, e Labão vai dar uma resposta para ele que não é bem um sim, mas é alguma coisa meio envesada. É como que alguém dissesse assim: bem, é isso que você deseja? Tá bom, é melhor fazer isso com você do que fazer isso com outra pessoa. É melhor dar Raquel para você do que dar Raquel para outra pessoa que eu não conheço.
E aí, depois de 7 anos que Jacó trabalhou, chega o momento da cerimônia da festa. E se os irmãos têm esse conhecimento, vão saber e vão lembrar que um casamento judaico ele é bem diferente da nossa realidade. Um casamento judaico ele dura alguns dias, regado de muito vinho, de muita festividade, e que depois, podendo chegar até 7 dias, depois de 7 dias, aí sim a noiva é dado para o noivo, para que eles possam consumar então o verdadeiro casamento, que ali é o caso de terem a relação sexual. Depois desse período, Labão pega a sua filha mais velha, Lia, e entrega para Jacó. Ele se deita com ela. E de manhã, quando ele acorda para dar uma bitoca na sua esposa, ele vê que é quem? Lia. E aqui, irmãos, aqui tem uma coisa que às vezes passa batido para a gente. No verso 17, diz assim: Lia tinha olhos sem brilho, porém Raquel era bonita e formosa. Olhos sem brilho é um jeito carinhoso do autor de falar assim: ela não tinha boa aparência, ela era feia. Enquanto que Raquel, a sua irmã, era linda e formosa. O homem se deitou achando que era Raquel. E quando ele acorda e olha, era a irmã, perdão, irmãos, mais feia. 7 anos, irmãos, trabalhando. 7 anos trabalhando por Raquel e recebe, no caso, naquela realidade, Lia. O que Jacó se sentiu ali, que Jacó sentiu naquele momento, foi engano. Eu tomei uma volta. Labão me enrolou. E se nós olhássemos para essa realidade e pensássemos e fizéssemos uma comparação entre duas realidades, é como se Jacó, pela manhã, virasse para Lia e dissesse assim: Lia, no meio da escuridão, Lia, eu chamei Raquel. E quem respondeu foi Lia. Por que você fez isso comigo? No passo que Lia, ao ouvir essa declaração de Jacó, retruca dizendo: Jacó, no meio da escuridão, o seu pai disse Esaú. E você respondeu, Jacó. Por que você fez isso com ele? Por que você fez isso com ele? Quando nós olhamos para essa realidade, nós podemos perceber uma coisa que é triste, que é a seguinte: pessoas que sofrem ou sofreram rejeição podem cair no erro de rejeitar outras pessoas. Pessoas que sofrem ou sofreram rejeição podem cair no erro de rejeitar outras pessoas. Voltando a comentar sobre nossas famílias e a nossa realidade, é bem possível que, se você cavucar um pouco a história da sua vida, da sua família, quem sabe a história dos seus pais, é bem possível que aquele pai ou aquela mãe que tem te rejeitado ou te rejeitou, é bem possível que no passado eles tenham sofrido algum tipo de rejeição. É bem possível que eles tenham sido preteridos por outras pessoas. Porque, infelizmente, é possível que esse ciclo vicioso e não virtuoso, mas esse ciclo vicioso vá se perpetuando. Pessoas que foram rejeitadas, por vezes, rejeitam outras pessoas. Mas também é verdade que o ato de rejeitarmos pessoas provocará o anseio do outro em alcançar a aprovação. Se você se sente, ou se você lida com essa realidade, de algum momento você ter sido rejeitado,
pode perceber, em vários momentos da sua vida, você se encontrou buscando a aprovação daquela pessoa que te rejeitou. Aquela pessoa que você se sentiu desprezada por ela, você vai ver, você pode se perceber, buscando fazer algumas coisas para dar algum tipo de orgulho para aquela pessoa. Para quem sabe que através disso que você está fazendo, a outra pessoa possa te amar como você deseja que ela te ame. E foi exatamente isso que Lia fez. Nós lemos que Lia vai ter uma série de filhos. E nos 3 primeiros filhos que Lia teve, todos eles, ela está voltada para alcançar o amor do seu esposo Jacó, que amava mais a sua irmã do que a ela. Ela tem o primeiro filho, diz assim, verso 32. Lia ficou grávida e deu à luz um filho, a quem deu o nome de Ruben, pois disse: o Senhor viu a minha aflição, por isso agora meu marido vai me amar. Agora o meu marido vai me amar. Por causa desse filho, o meu marido vai me amar. Verso 33. Ela ficou grávida outra vez, deu à luz um filho e disse: o Senhor ouviu que eu era desprezada e me deu mais este filho e lhe deu o nome de Simeão. Desprezada por quem? Desprezada por Jacó, pelo seu marido. Verso 34, Lia ficou grávida ainda outra vez, deu à luz um filho e disse: agora, desta vez, o meu marido se unirá mais a mim, porque lhe dei à luz 3 filhos. Lia, rejeitada, busca afirmação e aprovação no seu marido. O homem de coração vazio, Jacó, desprezado, rejeitado, começa a reproduzir isso com a sua esposa, Lia, e rejeita a sua esposa. E o homem que buscava a afirmação do seu pai, que o rejeitou, agora reproduz e vê sendo reproduzido em Lia alguém que buscava a aprovação no seu marido. Agora ele vai me amar. Agora ele vai se unir mais a mim. Uma coisa importante que nós devemos perceber aqui é que Raquel também se sentia vazia. Porque Jacó era o homem que amava Raquel, que se casa, no final das contas, ele acaba se casando com Raquel também, né? Ele trabalha 7 anos, recebe Lia como sua esposa, depois Labão faz um outro combinado com ele e diz: olha, você vai trabalhar mais 7 anos para receber Raquel. Só que ele não vai precisar trabalhar 14 anos para receber Raquel. Antes dele começar o segundo ciclo de 7 anos, depois da semana do casamento da primogenitura, Labão dá a ele Raquel como sua esposa. E ele continua trabalhando 7 anos. Interessante que nos primeiros 7 anos que ele trabalhou, pareciam como se fossem dias, né? E o amor dele era tanto por Raquel, que os outros 7 anos também passavam tranquilos, porque ele amava aquela mulher. No texto, a gente leu pelo menos umas 3 vezes falando que Jacó amava Raquel, mas Raquel era estéril e não podia dar filho para ele. A mulher que ele tanto amava não dava filho, enquanto que a outra que ele desprezava dava filho. Um homem frustrado, triste porque da sua esposa que ele amava não dava filho, com o coração vazio. Lia, a sua primeira esposa, com o coração vazio porque não conseguia a aprovação e afirmação do seu esposo. Raquel com o coração vazio porque, mesmo casando com Jacó, dentro de uma constituição familiar onde a sua irmã era também esposa do seu marido, pensem aqui na frustração. Se nós continuarmos a ler o texto, nós vamos ver que vai ter um momento de embate que Raquel vai falar assim: você tomou o meu marido, quer tomar também as outras coisas que eu tenho? Não era uma situação fácil nesse momento de relacionamento familiar. Uma mulher também frustrada porque não conseguia gerar filhos para o seu marido que ela tanto amava também. 3 pessoas com o coração vazio.
Mas uma lição importante que nós devemos aprender aqui é que toda vez que quisermos pautar a nossa vida por uma busca incessante por algo fora de Deus e chamarmos isso de Raquel, de manhã nós acordaremos e encontraremos Lia. Porque jamais qualquer outra coisa poderá tomar o lugar de Deus no seu coração. Estamos diante de uma tragédia familiar. Estamos diante de uma realidade que a gente fica procurando heróis. Bem, pastor, quem é o herói da história? Porque nas histórias, normalmente, a gente se identifica com vilões e heróis. E vilões são aqueles que a gente olha para eles e diz: não, nós não podemos reproduzir isso, nós não queremos ser isso e não queremos fazer isso. Mas também procuramos heróis. Queremos olhar para alguém e falar: bem, precisamos ser como essa pessoa, precisamos fazer aquilo que essa pessoa faz. Nós olhamos para essa história e não encontramos heróis. Talvez você diga aí: pera lá, pastor. Há no verso 35 algo que deveria ser repetido por nós. No verso 35 nós vemos Lia tendo mais um filho. E agora diz assim: mais uma vez ela ficou grávida e deu à luz um filho. E então disse: desta vez louvarei o Senhor. E por isso lhe deu o nome de Judá. E depois disso não teve mais filho. Calma aí, pastor. Aqui Lia encontrou o ponto. Lia achou o ponto que ela deveria alcançar. Ao invés dela tentar buscar algum tipo de afirmação, algum tipo de aprovação do seu marido, agora nesse filho ela vai louvar ao Senhor. Ela se reconheceu como sendo alguém vista pelo Senhor. Ela alcançou o ponto, pastor. Basta você passar uma folha na sua Bíblia e você vai chegar no capítulo de número 30, lá no verso de número 19 e 20, diz assim: Lia engravidou mais uma vez e deu a Jacó o 6º filho e disse: Deus me concedeu excelente dádiva, agora meu marido vai permanecer comigo, porque lhe dei 6 filhos. Tem um antes. Agora é só o 6º, eu pulei o 5º, a leitura do 5º. Agora ele vai me amar. Apesar de no quarto Judá ter nascido e ela desiste de tentar alcançar alguma aprovação de Jacó e diz: agora eu olho para o Senhor e louvo ao Senhor. Passa mais um tempo, ela tem o 5º filho, fala a mesma coisa. Chega no 6º, ela diz: agora o meu marido vai me amar. Isso fala um pouquinho a respeito da gente também? Quantas vezes nós experimentamos algo da presença do Senhor, da graça do Senhor, uma bênção do Senhor, e nós chegamos à seguinte conclusão: isso é suficiente, Deus é soberano, Deus tem cuidado de mim, até que uma dificuldade nos alcança e a gente se esquece de que Deus um dia já nos abençoou e supriu todas as nossas necessidades, e precisamos ser relembrados pelo Espírito e relembrados pelo Senhor de que Ele tem cuidado de nós. Na nossa vida, por vezes, a gente se esquece de quem Deus é. Lia se esqueceu mais uma vez, porque tentava suprir o vazio do seu coração na afirmação e na aprovação do seu marido. Então, por fim, quem realmente cumprirá esse verdadeiro amor? Quem é o verdadeiro herói dessa história? O verdadeiro herói dessa história foi o noivo que abriu mão da sua glória, que mesmo sendo Deus, se fez homem, que mesmo sendo adorado e entronizado e glorificado, veio até nós para ser alguém rejeitado, humilhado, para fazer com que nós, que somos rejeitados, nos tornássemos amados pelo Pai. O verdadeiro herói da história é aquele que é o verdadeiro Jacó, que é Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o verdadeiro herói da história.
Ele é aquele que olha para sua noiva e não despreza a sua noiva, mas traz a sua noiva para si e diz: você é aceita, você é amada. Na semana passada, pregando lá na igreja, eu falei sobre perdoados e justificados. E eu trouxe a seguinte frase para resumir ao fim daquilo que eu falei: em Cristo Jesus, nós somos perdoados de todos os pecados, se assim o crermos e se assim nós nos arrependermos. Perdoados é como alguém diz assim: vá, você está livre, não tem mais nada que te condene, porque você está agora no Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus habita em você, vá, você está livre. Não tem mais nenhuma condenação sobre a sua vida. Mas se fosse só isso, como semelhantemente aquela mulher pega em adultério e ouviu, há alguém aqui que te condene, que tacou pedra em você? Não, não há. Então eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Isso é ser perdoado. Mas Jesus foi além. Jesus nos justificou. E Ele não somente diz: vá, você está livre, mas semelhantemente no casamento, quando o pastor termina a cerimônia e os noivos saem daquela cerimônia, em algumas celebrações o costume é, no meio do caminho, o pastor chama o nome daqueles dois noivos e derrama sobre eles a bênção. Assim também, no meio do caminho de alguém que recebeu a seguinte palavra: vá, você está livre, você não tem mais condenação sobre você. No meio do caminho Jesus diz: ei, volta aqui, vem para perto. Você é aceito, você é amado, fica perto de mim. Jesus é o verdadeiro Jacó que não nos trata como Lia. Jesus é o verdadeiro Jacó que nos ama como Jacó amou Raquel. E muito mais, porque Ele deu a vida por nós. Mas Jesus é aquele que ama Raquel, mesmo Raquel sendo estéril. Mesmo a sua noiva não podendo entregar nada para ele. Afinal, o que nós temos para entregar ao Senhor que Ele já não o tenha? Afinal, o que nós temos para entregar ao Senhor que já não seja dele? Afinal, o que nós temos para dar ao Senhor, para que em algum momento da nossa vida eu possa dizer: eu sou merecedor do teu amor, Senhor? Não, não há nada em mim, não há nada em nós. Há tão somente a graça e a misericórdia de um Deus bondoso, poderoso, que decidiu nos amar e continuamente nos ama e nos transforma de pessoas rejeitadas para pessoas amadas. Esse é o verdadeiro herói da história, Jesus Cristo de Nazaré. Por fim, se você tem se sentido rejeitado, agarre-se no amor de Cristo Jesus. Ele é suficiente. Eu não vou te dizer, e eu não posso te enganar nessa manhã, e dizer que se você tem se sentido rejeitado, quem sabe no seu trabalho, você tem trabalhado muito bem e não tem sido reconhecido lá no seu trabalho. Quem sabe você tem se sentido rejeitado e desprezado na sua família. Quem sabe você tem se sentido assim em qualquer ambiente ou situação ou com qualquer pessoa. Eu não posso ter a irresponsabilidade de dizer para você que as coisas vão mudar. Jesus pode mudar, mas eu não sei se Ele vai mudar. Nós precisamos continuar orando para que algumas coisas mudem, porque Ele tem poder para mudar todas as coisas. Mas eu não sei se as coisas vão mudar. Pode ser que em determinadas situações, nós passemos a nossa vida inteira em determinados ambientes ou situações ou com pessoas. Continuemos a nos sentir desprezados, rejeitados. Mas o que eu quero deixar aqui nessa manhã é que ainda que você passe por isso, há alguém que não te rejeita. E esse alguém é Cristo Jesus. Ele deu a sua própria vida como prova do amor dele por você, por mim, por cada um de nós. Que Deus nos abençoe e que Deus faça com que a gente possa usufruir
do que é sermos amados pelo Rei dos Reis, por Jesus, o Senhor da nossa vida. Posso orar por você? Feche os seus olhos e vamos orar. Pai de amor, o Senhor conhece o nosso coração. O Senhor conhece o coração de cada filho teu aqui nessa manhã. O Senhor que é aquele que sonda e conhece o nosso interior, sabe das nossas realidades. Ó Deus, é bem possível que haja aqui nessa manhã pessoas que têm se sentido assim, frustradas, porque têm se sentido vazias, frustradas porque têm se sentido rejeitadas, se sentido desprezados, ó Pai. Ó Deus, eu rogo ao Senhor para que situações como essas mudem, porque eu sei que o Senhor tudo pode. Mas acima de tudo, ó Deus, eu peço, ó Deus, que através desses momentos tão difíceis, tão desafiadores e sentimentos que nos invadem por vezes, fazendo com que a gente se perceba assim, sendo sempre o segundo. Ó Deus, eu peço que diante disso a gente olhe para o Senhor e que percebamos que no Senhor jamais seremos desprezados, jamais seremos rejeitados, porque o que o Senhor pede de nós, ó Deus, não é performance, é um coração sincero e quebrantado. E diante do nosso coração sincero e quebrantado, o Senhor não nos desprezará. E obrigado porque o Senhor tem derramado sobre nós graça e misericórdia. Obrigado porque o Senhor tem transformado a nossa vida. E a minha oração nessa manhã é que se há alguém aqui que ainda não foi encontrado pelo Senhor, que não se percebeu ainda amado pelo Senhor, que o Senhor possa inundar o coração dessa pessoa, enchendo ela de amor, constrangendo ela com o teu amor e destruindo toda a barreira do seu coração, para que ela possa ter os seus olhos abertos e contemplar quem o Senhor é. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém.